A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do profeta Daniel e hoje estaremos vendo o capítulo 10 do profeta Daniel. O capítulo 10, 11 e 12 do profeta Daniel é como se eles fossem um capítulo só. É quando o anjo Gabriel ele vem explicar a Daniel a visão que ele teve no capítulo 8. Daniel estava jejuando porque ele teve uma visão no capítulo 8, a visão das 2.300 tardes e manhãs, e ele não entendeu essa visão. E quando Deus ele explicou essa visão de uma forma diferente, no capítulo 9, dando a Daniel as 70 semanas, ali Daniel ele ficou com mais cálculos para fazer. E esses cálculos fez com que Daniel não compreendesse a visão. E por isso que ele estava aplicando seu coração e se humilhando diante de Deus, jejuando e orando, porque ninguém entendeu a visão e ele também não havia compreendido. Então Daniel, ele vai fazer esse jejum. Ele vai fazer esse jejum para que ele venha compreender a visão do capítulo 8. No capítulo 10 começa a visão. Então, eu vou começar a leitura aqui do capítulo 10. Eu não vou ler o capítulo inteiro para o vídeo não ficar tão longo. Então, eu peço aos irmãos que depois vocês leiam o capítulo todo para que possam entender melhor. Mas eu vou estar explicando o capítulo de uma forma resumida, mas que dê para ficar de uma forma bem clara para os irmãos, para que os irmãos entendam e sejam edificados, ainda que eu tente resumir o vídeo. Então, vou começar a leitura do versículo 1 ao 6, onde vai dizer assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Essa palavra é muito importante de se destacar, porque essa palavra envolvia grande conflito, ela vai trazer muita revelação para nós. Mas depois nós voltamos nela. E continua dizendo assim: Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era
como estrondo de muita gente. Então aqui, esse homem vestido de linho, ele vai aparecer em Daniel 12, levantando a mão direita e a mão esquerda aos céus, e jurando por aquele que vive eternamente, que as coisas reveladas na visão durariam 3 tempos e meio. E ali ele está falando do domínio do anticristo, que o domínio do anticristo durará 3 anos e meio. A guerra que o anticristo vai fazer aos santos. Esse homem vestido de linho, que ele levanta a mão direita e a esquerda aos céus, você vai ver ele em Apocalipse 10, que vai falar de um anjo forte, e ele vai levantar a mão direita e a esquerda, e ele vai jurar por aquele que vive eternamente, e ele vai dizer que nos dias da voz do 7º anjo cumprir-se-á o mistério de Deus anunciado aos seus servos, os profetas. As referências que nós temos pés como bronze polido, olhos como chamas de fogo, homem vestido de linho. Você vai ver que essa referência mostra que ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. O bronze mesmo, ele tem uma representação de sacrifício, porque o sacrifício no tabernáculo, na antiga aliança, ele era feito no altar de bronze. Os olhos como chama de fogo, lá em Apocalipse você vai ver um cordeiro que ele tem 7 chifres e 7 olhos. E esses 7 olhos falam que são os olhos do Senhor que passam por toda a terra. Os 7 chifres estão fazendo uma referência a Menorá, os 7 candeeiros, que tem ali a representação das 7 igrejas. E depois você vai ver 7 chamas de fogo que vão dizer que são os 7 Espíritos de Deus. Então veja, os 7 Espíritos de Deus e os 7 olhos do Senhor que estão por toda a terra. Então os olhos do Senhor, em chamas de fogo, têm essa conexão com o Espírito do Senhor, que está por toda a terra, pelo zelo do Senhor pelos seus servos. E também nos mostra as chamas de fogo, que Deus ele é fogo consumidor e que ele executará vingança contra os adversários do seu povo, contra aqueles que fizeram guerra contra o seu povo. Então nós temos essas referências. Vamos para o versículo 13, aonde vai dizer assim. Versículo 12, aliás. Então me disse, aqui é Gabriel falando com Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Está vendo aqui o príncipe do reino da Pérsia?
Veja uma coisa interessante. O príncipe do reino da Pérsia resistiu a Gabriel. Daniel ele estava tentando entender a visão do capítulo 8. E na visão do capítulo 8 é um carneiro e um bode, e o carneiro representa a Pérsia, o bode a Grécia. E aí está falando aqui como Daniel já estava no tempo do reinado do rei da Pérsia, porque Ciro, rei da Pérsia, era o rei, fala que o príncipe do reino da Pérsia resistiu. Mas veja aqui, para resumir, o que é dito no versículo 20. E ele disse: Sabes porque eu vim a ti. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo, eis que virá o príncipe da Grécia. Irmãos, lembra lá no começo, quando eu falei sobre o grande conflito que estava envolvido naquela visão? Viu que Gabriel ele falou do príncipe do reino da Pérsia e do príncipe do reino da Grécia. E falou que Miguel é um dos primeiros príncipes. Ou seja, falou no plural, não no singular. Mesmo muitas pessoas considerando o livro de Enoque um livro apócrifo, no livro de Enoque nós aprendemos que tem 7 arcanjos. Esses 7 arcanjos são 7 príncipes. Miguel, Gabriel, Rafael. Arcanjos são chefes de anjos. E veja que ali ele estava falando dos reinos da Pérsia e da Grécia, e falando do príncipe deles. Satanás ele é chamado de o príncipe deste mundo. E Satanás ele também tem os seus príncipes. E esse é um texto que nos ajuda a entender isso. Esse conflito que está sendo mostrado aqui é o conflito que Paulo ele vai falar. Em Efésios 6, ele fala sobre o mistério do Evangelho. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala do mistério da iniquidade. Veja que esse conflito foi nos ares. Gabriel, ele queria vir até Daniel, porém ele teve que lutar contra o príncipe da Pérsia. E houve esse conflito nos ares. Foi daí que Paulo ele entendeu que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais, contra os príncipes deste mundo tenebroso. Veja ele falando, os príncipes. Então, assim como o Senhor Jesus, ele tem seus príncipes, seus arcanjos, Satanás ele também reuniu seus príncipes. E como que nós podemos entender essa figura? No tabernáculo de Deus, nós sabemos que cada peça ali tem a sua representação de algo no céu e na terra.
Quando nós falamos da Arca da Aliança, o propiciatório feito de ouro puro, ele representa a divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas a arca de madeira revestida de ouro representava que ele se faria homem, ele morreria pelos nossos pecados, fazendo assim a propiciação pelos nossos pecados, e então ele receberia um corpo glorificado, madeira revestida de ouro. Os 7 candeeiros que são a menorá, eles representam as 7 igrejas, como é falado em Apocalipse. O mistério dos 7 candeeiros são as 7 igrejas. Mas veja que o candeeiro, ele não é feito de madeira revestido de ouro. O candeeiro, ele é feito de ouro puro. Ele é uma peça só. Quando nós entendemos que as 7 igrejas estão representadas no candeeiro e que o número 7 representa a plenitude, a totalidade do povo de Deus e que está unido em um só corpo, é todo o povo de Deus unido no corpo de Cristo. É a igreja unida no corpo de Cristo. Cristo sendo o cabeça e a igreja o corpo. Mas aí a menorá, por ela ser de ouro puro, ela também representa esses 7 arcanjos. Nós vemos ali também, principalmente no livro de Enoque, falando sobre isso. No livro de Miqueias, no capítulo 5, vai ter um texto muito interessante para nós, que nos ajuda a entender melhor essa questão dos príncipes e dos arcanjos. Porque veja o que está escrito no livro de Miqueias, capítulo 5, a partir do versículo 5. Aqui está se referindo ao tempo do fim. Este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios. Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria à espada e a terra de Nimrod. Nimrod, nós sabemos que faz uma referência ao anticristo, porque ele é a primeira figura do anticristo na Bíblia. E Nimrod foi quem edificou Nínive, que é a capital do antigo reino da Síria. E aí fala que levantaremos sobre eles para os consumir 7 pastores e 8 príncipes, falando de 15 homens. Os 7 pastores nós poderíamos entender como as 7 igrejas, mas e os 8 príncipes? Não seriam os 7 arcanjos com o Senhor Jesus sobre eles? Veja a guerra que acontece no livro do Apocalipse. Nós temos a menorá representando as 7 igrejas. Aí nós vamos ter um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. O dragão, ele é o próprio Satanás. Mas as 7 cabeças nós vemos que fala que são os impérios que foram criados pelos homens, que foram contrários ao povo de Deus
ao qual ele levantou. E aí nós temos Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Média, Grécia, Roma e o sétimo império está para se levantar, está perto e vai vir o oitavo rei, que é o oitavo império. Então veio de um lado nós temos as 7 igrejas, do outro lado nós temos as 7 cabeças da besta. De um lado nós temos a menorá de ouro puro, representando ali os 7 arcanjos. Do outro lado nós temos ali os 7 príncipes de Satanás, que governaram os seus impérios, porque os príncipes deste mundo tenebroso são os príncipes dele que formam um corpo com ele, um reino com ele. Então é esse grande conflito que Gabriel está falando. Um grande conflito que começou no céu com a rebelião de Satanás. Então ele foi expulso para o segundo céu e conflitos acontecem, embora nós não possamos ver o tempo todo em questão das coisas que devem acontecer com relação à igreja e aos tempos, com aquilo que está sendo revelado ao povo de Deus e com a edificação do templo do Senhor e com o mundo que está sendo preparado para o governo do anticristo. E nós vemos que esse mistério ele vai evoluindo. O conhecimento do povo de Deus com relação a Deus vai evoluindo, mas também o mistério da iniquidade vai evoluindo. Porque no Gênesis ele era uma serpente, no Apocalipse ele se tornou um dragão com 7 cabeças. E esses dois mistérios eles lutam até o fim. Nisso nós temos o princípio da revelação, do conflito desses mistérios. E tendo a revelação do conflito desses mistérios, nós podemos entender melhor a guerra que o anticristo faz aos santos, porque é o reino dele que estará guerreando contra os santos do Altíssimo. E é aí que muitas pessoas vão se perder se elas não abrirem mão daquele pensamento de que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Não vão se preparar, se fortalecer, serão pegas de uma forma na onde talvez nem forças venham ter para suportar as lutas que hão de vir sobre o povo de Deus. Porque ele faz guerra aos santos do Altíssimo. Mas a igreja, ela se exclui desse chamado de santos do Altíssimo quando se fala da guerra que o anticristo faz contra eles. Então, irmãos, hoje nós vamos terminar por aqui o capítulo 10. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe para que pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus.
Deus os abençoe em nome de Jesus.